Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu tô trazendo para vocês nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô para compartilhar histórias de carros, loucuras, projetos, sagas e tudo que vocês têm acompanhado aí. Estão vendo aqui o C8 no elevador, a nossa terceira tentativa, a nossa terceira ida para a pista com o C8. Nós estamos buscando o recorde mundial. Todos sabem que não está fácil, todos sabem o esforço que é para fazer algo tão inovador, tão diferente num carro, uma plataforma que ninguém fez até hoje, mas nós não vamos desistir e nós estamos buscando isso aí fortemente. A gente fez vários upgrades, a gente vai fazer mais upgrades ainda, vocês vão ver agora no vídeo, para tentar buscar o recorde mundial e vamos ver como é que vai ser isso aí. É uma nova história aí. Espero que vocês curtam. Não esqueçam de botar um comentário embaixo, sabe que os comentários ajudam muito, inclusive a eu saber o que vocês querem para os próximos vídeos das outras sagas. O que vocês botam, o que vocês acharam aí da Mercedes na semana passada do episódio, que estava bem legal, né? E aguardem que os próximos episódios vão ser bem diferentes aí, vai ter uma novidade aí. Eu tô indo pro Brasil. Quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu já vou estar no Brasil, vou estar gravando algumas sagas, alguns episódios no Brasil e eu vou estar apresentando nas próximas semanas. Então, não esquece de curtir, deixar o comentário, se inscrever no canal se não está inscrito. Por favor, se inscreve. Se lembra que eu estou querendo chegar nos 100 mil inscritos para disponibilizar uma novidade aí para todos que eu estou guardando. Muito obrigado a todos. Agora, chimarrão, café da manhã, pão de queijo, pinhão. Tá frio ainda no Brasil, vamos ver. Quem for assistir de noite, aquele churrasquinho, cervejinha e espero que curta. Bota na TV e assista. Valeu! O que é isso? Os caras vieram de mala? O que vocês vieram fazer aí, meu? Churrasco ou não? Churrasco. Vem comer churrasco, trouxeram churrasqueira, porque aqui não sai. Tá pronto o café com cuca e linguiça. Precisamos da carne. Aí, ó, Yuri, Marcelo Pires. E tem mais gente aqui, ó. Ó, quem é que mais caiu no golpe aqui, ó. Gil, vocês conheceram no vídeo passado. E o nosso Felipe Andrés, agora vem botar a mão na C8 também. Vamos lá. Agora nós vamos deixar ela em dia para ir pra pista. Vocês vão acompanhar aí todos os detalhes. Vamos ver o que nós vamos fazer aí. A ideia agora tá aqui, ó. A gente tinha essa peça, isso ia aqui, uma mangueira aqui e uma mangueira aqui. Tá. Eu quero eliminar essa mangueira daqui. Então, vou pegar essa curva. Eu só tenho que raciocinar. Ela tem que ser 45. 45 ela é. Mais ou menos. Sim, sim. Então, Nós temos um tubo desse cortado em 45, que era o que a gente usava, te lembra? eu não achei. Eu achei esse aqui e já me deixaram eu usar. Então, Tá, bom. mas precisar ter um tubo de 45. Tá, mas e essa aqui vai dar certinho na... Essa aqui vai dar certo no corpo. Eu já botei no corpo borboleta essa aqui, ó. Aham. Tá. E ela fica legal. Então, eu provavelmente vou cortar mais ou menos por aqui. Mas aí tu vai soldar onde? Vou soldar nessa aqui, Tá. nesse lado, Tá. tá? E depois vou ter que soldar essa aqui, aqui. Eu tirei a telinha aqui, depois eu vou botar ela de volta. Tem que botar ela de volta. Porque Tá, senão aquela me fala que telinha. se eu tirar a telinha... Aquela ela vai telinha ficar. foi terror e pânico pra botar. Não, mas é... Tá. É, se desse pra botar ela depois era melhor. Mas vou botar ela antes. Tem que ser antes. A princípio é isso, é um Lego. Tá. Agora eu vou ter que... Sim, aí. Mas tu trouxe vai soldar as aqui também o negócio pra Aqui? segurar. Não, aqui não tá. O problema maior era aqui. Não, eu trouxe as hastes. Trouxe as hastes. Eu trouxe aqui, ó. Que aquilo ali que tava. Era uma. Isso. Vai conseguir, mas assim, vai ó. usar isso aí. Sim, provavelmente a gente vai usar. Daí a gente vai botar, por exemplo, aonde for aqui, ó, vou soldar Aham. aqui e aqui eu vou fixar em algum outro lugar para não deixar todo o conjunto ir para trás. Porque Tá. aqui só solta se esse conjunto ir para Sim, trás. porque aqui tem uma. Porque não tem, aqui tem uma 90 para cima, então não consegue vir para cá. Se não conseguir vir para trás, tá resolvido. Enquanto isso temos o cara do golpe do churrasco aqui, é outro. Gil achou que ia vir aqui só pra olhar, né? Já tá na limpeza aí do bloco da Mercedes. Olha só, 35 anos e nem sabe o que vai tomar de cacete esse bloco. O melhor tá por vir, né? É, achou que a vida dele tinha acabado, achou que tava na aposentadoria, agora vai pra briga. Show. Agora soldou tudo fora, agora não encaixa mais nada não. Não vai dar mais.
refazer. Ó, agora aqui não escapa mais, aqui não escapa mais. Onde é que vai escapar agora? Vamos ver. Vai escapar na solda que ele fez. Agora nós temos uma novidade para C8 aqui, ó. Deixa eu até apresentar eu nem apresentei, nem te apresentei no vídeos aqui, né? Esse aqui, ó, Fernandinho. Bom, não? Né? Onde é que tu é, meu? São Paulo? São Paulo, nasci em São Paulo. Aham. Vim de Ribeirão Preto ultimamente. E mora aqui agora. Agora aqui, É. pertinho da Feotec. Esse aqui é o seguinte, ó. Sabe aquela C10 que eu não posso falar? Não, brincadeira. Ele é amigo do Neto, que é o dono da C10. E aí acabamos se conhecendo por isso e caiu no golpe do churrasco. Fiquei. Agora tá dando umas mãos aqui boas aí no projeto. É bom que ele é local aí, então ele cai mais seguido. E aqui, ele aqui, ó, você sabe as rodas da Corvette, né? E olha o que a gente tem agora. Estavam dizendo que aquela roda era muito grande, ó. Essa era a roda dianteira, ó. Olha a roda nova agora, o pneu novo. E, ficou legal, hein? Vamos botar no carro lá. Já tá com sensor de nível, sensor de pressão. Agora sim, ó, a diferença de largura aqui, ó. Esse aqui é 6 polegadas contra... Olha aqui, ó, a diferença. Essa aqui, ó, é metade, ó. Essa aqui é tipo 12, ó. A cor ficou legal. Ela era cromada, não tinha gostado. Caramba, fizeram umas coisas meio... Ah, não, é sujeira. Vamos tirar esses adesivos lateral, especialmente assim. Cara, vamos botar as rodas, vamos ver como é que fica. Sim, vamos. Vai precisar fazer alguma coisa no centro da roda ou posso já colocar esse calote centro? Pode botar, não precisa nada. Quero ver como é que vai ficar, tô curioso. Cara, foi difícil comprar essa roda, pra ter uma ideia, eu comprei essa roda, só tinha cromada e eu acho que não tinha ficado legal, eu mandei pintar dessa pintura ali, dessa cinza. Porque também não, pra cromar não é muito, pra anodizar não é fácil, que nem a roda traseira. E aí eu fui tentar comprar os pneus, não consegui pneu. Esse pneu eu demorei 1 mês e pouco pra conseguir encomendar e esperar. E agora chegou o pneu. A gente tinha tentado botar um outro pneu mais fininho, mais alto e ele não tinha entrado. Agora vamos ver com esse pneu ali. Diz o Marcelo que tá mais bonito agora. Eu só acho que agora, pelo menos não escapar, já tá bem bom. Passa a ser bonito esse rápido. Vamos carregar o nitro ou não? Vamos buscar. Carregar o nitro? Vamos. O que a gente tá vendo aqui é o seguinte, ó. Aqui tem o corpo original do carro, não dá pra nem ver. E aqui, ó, um teste que a gente vai fazer é botar um corpo de LS e deixar os dois, esse corpo ali literalmente pendurado e a Feotec controlar esse, porque hoje não está controlando o corpo pela Feotec. O problema é que essa ponta aqui parece que vai bater ali, mas ontem a gente já andou, então provavelmente ele vai virado, né? A gente deixou o chicote mais longo para poder botar dos dois lados. O chicote tá ligado? Não, ele tá solto por aqui, ele não Mas tá lá embaixo, tudo certo. Tá aqui, né? ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá bem longo aqui, ó. E isso é uma das coisas que a gente está fazendo agora para essa ida na pista. Até então eu tô usando a borboleta pela original e a gente estava conseguindo manter ela funcionar sem fechar. Só que na saída ela justamente dá uma fechadinha, na hora que não deve abre de novo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma opção agora de ter controlando o corpo, a borboleta pela FT. E aí obviamente a gente tem bem mais controle, dá pra fazer bastante coisa. Então só que tem que trocar o corpo e tem que deixar o outro pendurado ali do lado, digamos assim, pra manter a injeção original achando que ela está controlando. Então isso que a gente está vendo agora aí, como é que mantém os dois corpos possíveis de ser conectados. Descobrimos o segredo agora. Nós estamos com uma arma secreta para essa andada aqui. Olha aqui, ó. Nós agora estamos botando coca em vez de óleo na transmissão. Diz a minha avó que a melhor coisa que tem é coca, né? Sempre quando o cara tá dor de barriga, o cara toma coca, melhora. Pra ressaca, Pra é ressaca. bom, é. Então tipo, a gente pensou, vamos botar coca então. Coca-Cola, Não tem como não. Vamos ver como é que vai ser. Arrumando os fios, quase pronto. Montada aí a pressurização agora. Ó, ficou bonito, hein? Nem parece a mesma. É. Metade das braçadeiras. E olha aqui, ó. Cara, a roda combinou, hein? Ficou legal. E essa é aro 18, é difícil. A dificuldade foi achar pneu pra isso aqui. Esse pneu eu não tinha lugar nenhum. E automotivo. É? Sim, não é de trator aquele.
Não vou falar nada. É. E aqui arrumando as coisas que o Marcelo fez. E aí, pronta a roda não? Na verdade eu vou essa aquela churrasqueira na rua, não tá com quebrado, coisa, já pra soldar ela. Vai que ela não. Porque eu nunca vi ela funcionando, né? Vai que é uma. Vai que ela não funciona. Coisa aí, Yuri. Pode ser que a churrasqueira tá quebrada na rua, né? Porque nunca funcionou, né? É, porque tem água lá, pô. Aí É. tá molhada, não dá pra fazer churrasco, né, pô? Sabe? Ai, ai. Não dá porque assim, por um lado tem sensor, pro outro lado tem a linha de freio. É o que a gente tá falando aqui, ó. É, de alguma maneira limitar o curso da suspensão dianteira para não deixar ela abrir tanto assim quando levanta a frente. Isso vai ajudar a manter a frente no chão. Olha como é que ficou a roda na frente. Só que não tá tendo lugar para amarrar ali. É porque literalmente o maior problema agora é que as duas rodas dianteiras, e a gente ainda tá tirando o peso da frente, né? Botou duas rodas mais leves agora. Tipo, na verdade piorou, né? O chassi, o carro tá pior agora. Vai dizer que não tá mais bonito agora. Tá melhor. Tá melhor. Até... Você aquela mangueira xixi dentro. Só- Os parafusos velho lá que eu botei, mas tudo bem. Ah tá, e aqui tem agora as barrinhas ali que segura. Olha aí, ó. Agora tem que arrancar aqueles parafusos. E agora também não tá roçando mais no conector ou tá? Não, agora tá lá em cima, né? Ah, Antes ele ficava escorado no conector. show. Tá, olha só, já é, quer dizer, recém é 4h57. Será que vai rolar um churrasco hoje? Podia, né? Ó, ó o sorriso, ó o sorriso. Só que é o seguinte, como é que a gente, então, vamos, em vez de fazer um trabalhando e 7 em volta dando palpite, quem sabe 2 resolve o churrasco, né? Eu continuo dando palpite. Eu acho que é tradição de quê? Eu acho que é tradição gaúcha. Então eu sou Catarina, não posso. Cara, mas ó, contra a tua fala, o único churrasco que saiu bom até hoje foi o do teu sogro lá, Catarina, né? Mas foi o gaúcho que comprou a carne, né? Sacanagem. Sacanagem, tava boa a comida, velho. Aí, ó. Então tá. Sacanagem. Mérito de todos. Ó, nem sei como é que isso vai acontecer. 5 horas da tarde, já acabamos tudo que tem que fazer. Agora é só carregar o carro, vamos fazer um churrasco então. Não acredito, eu não acredito que vai sair mesmo. Pode baixar aí. Olha a roda aí. Cara, eu gostei dessa roda, ficou muito. Deu. Dá uma levantadinha. Ah, ficou perfeito. O offset dela ficou certo, né? Bah. Ficou legal, né? Tá, e o que vocês querem com essa corrente aí? Eu não queria nada, mas vocês que inventam as coisas. Um trabalho A gente vai fazer uma técnica aqui que faz em carro de arrancada, que é não deixar a suspensão abrir mais do que 1 polegada. O que acontece quando o carro levanta a frente, abre muito, assim, digamos que abre 5, 8 polegadas a suspensão dianteira e o pneu fica apoiando no chão ainda. E no momento que o pneu apoia pro chão, ele levanta mais a frente do carro e o carro perde tempo para arrancar. Então, dessa maneira, quando ele levantar 1 polegada, já o pneu já sai do chão e aí o carro pesa demais, assim, porque não tem nada para tirar o carro do chão à frente. E aí ele vai pesar bastante para levantar mais e ele vai ficar num ângulo que traciona melhor. Isso aí, na arrancada, assim, carro de arrancada mesmo, dá valiosos centésimos ou décimos até nos 60 pés. Será que a gente consegue virar um e 1, 1 e 2? Tá contente com o i3 ainda? Não. Não, tu vai ver, ó. Tava trocando de marcha no 1 e 3, tava trocando de marcha 0,9 com aquela troca devagar. Se só fizer a troca mais rápida, vai ser um 3 baixo. Quanto é que aquele carro que tem lá atrás ele faz de 60 pés? Ah, 0, uma coisa. 0,9? É. Não, mas é o pneuzão, calma. Mas é um pneuzão, então mas me ajuda. É. Se tu for parar pra analisar, Não, mas ó, dá pra virar. 1 e 2 aqui dá pra virar. Vamos lá. Tudo que a gente sabe, uma coisa a gente tem que usar, né? Aí, olha aqui, ó. Até não entendi. Até estranho aqui, ó. Tudo coisa pro churrasco agora. E tem até uma churrasqueirinha aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Tem o nitro e o nitro, o CO2. Tudo prontinho, admissão pronta. Tamo bonito. E aí, nosso assador? E aí? Olha eu trazendo a sorte, hein? Aí, ó, viu? Nunca vi um churrasco aqui nessa história. Que aqui levantou, ó. Vamos pegar a trena. 4 dedos aqui, ó. Se o carro levantar essa altura, ele segura a roda para não baixar, ó. E aqui tá 100, ó. Aqui é o que ele levanta, ó. É o dobro quase, né? Aí aqui o que acontece? Se o carro empina, ele levanta a roda tudo isso, ó.
E aí o que acontece? A roda fica ajudando a empinar o carro e é ruim. Aqui a corrente, ó. Ela prende aqui embaixo no parafuso do amortecedor e lá em cima no parafuso da suspensão. Então ela não deixa abrir mais que isso. Show de bola. Mas acho que tá bom mesmo, né? Porque ele tá levantando... Tem que ter um pouco. É, tem que ter um pouco, né? Tem que ter um pouco de peso que joga pra trás. Pela tração. Que agora... E aí... Tem 2,5 polegadas. Tá, Vai dar vê lá 2,5 outra. polegadas. É, que o curso total, provavelmente é umas 5 polegadas e pouco ali. 4 1/4. Tá, então ele limitou 2. Baixa agora o carro só pra ver. Essa roda aqui, ela baixa. Não é tanto onde é que ele baixa. Não, vai baixar o padrão. Tá. Tem um pouco menos, tem 3/4 polegadas, tem 19mm, 20mm. 3... Tá, então tipo quase 1 polegada, então ele levanta 1 polegada e meia. Quanto é que eu falei que ele... É, ele levanta 2,5 aqui, então ele levanta um pouquinho mais que 1 polegada e meia. 1 e 3/4. 1 polegada, Ah, então ele levanta 1,5 só. 1,5 só. Tá, perfeito. Aqui eu já tava olhando o logger aqui. A gente ligou o carro antes só pra ver se tá tudo funcionando, tudo bonitinho. Tá apertando ou tá? Já botou aqui? Sim, tá pronto. Caramba, mas não deu 10 minutos seguidos. Olha só. Claro, ela segura agora aqui. Não, e ela segura uns pontos de ancoragem muito bons. Ela Sim. tá exatamente o ângulo Sim, do amortecedor. Sim, o parafuso é muito... ficou no ângulo do amortecedor aqui, né? Eu só não botei no parafuso de dentro, lá em cima, porque pra não ficar... Sim, tão perto. Isso, pra não roçar no amortecedor. Pra evitar que roça o amortecedor, porque senão vai ficar dando barulho que vai reclamar, né? Ah, isso aqui é uma roubadinha malandra, hein, meu? É, eu acho até que não precisava, mas se é pra Cara, roubar, né? Uma roubadinha malandra essa. Tudo montado, funcionando. Vamos funcionar, ver se tá bonitinho. A gente tá trabalhando com... A gente tá testando um software novo aqui, um firmware novo da FT, para justamente controlar a borboleta e o ponto nesse carro, que tem umas particularidades, e é um teste que a gente tá fazendo. Acabei de atualizar aqui a FT para testar isso aí. Vamos ver como é que se vai funcionar. Tem uns 45 segundos de tempo, mas tá ficando legal. Cara, acho que funcionou direitinho, né? A luz da injeção não precisam se preocupar porque ela é nativa do Chevrolet. Digamos que tem uma coisinha ou outra meio errada aqui, talvez um par de coisas. Enquanto uns trabalham aqui pra ver se tá tudo certo, ó. Outros só no churrasco se divertindo ali, ó. Ah, brincadeira, os caras merecem, fizeram toda a parte deles, agora eu tô conferindo aqui pra ver se todo o software ficou certo. E cara, tô muito empolgado, acho que funcionou direitinho o que a gente queria fazer, que é controlar a ignição no carro. E com isso vai dar pra controlar two-step melhor, dá pra controlar a corte de ignição para as trocas de marcha, que é o gear controller, dá pra controlar redução de potência na troca de marcha, dá pra baixar o ponto e voltar o ponto pra controlar a potência, dá pra fazer tudo, só que não dava pra controlar direto antes, a gente precisava usar tipo o ponto da original para o carro não entrar em emergência e só depois assumir. A gente está desenvolvendo ainda, vocês vão saber mais detalhes. E a outra coisa que eu tô muito empolgado é controlar a borboleta também, mas também não dava para só assumir a borboleta, tinha que manter a injeção original feliz, digamos assim, a injeção original sem perceber que a gente assumia a borboleta, e eu acho que deu certo também. Então, feliz da vida aqui que quando dá certo desenvolvimento e quando as coisas funcionam, show de bola. Vamos. Olha o churrasco que o Anderson fez pra nós, ó. Cara, ó.
Black Angus. Não, essa pelo amor de Deus salsicha aí, aqui, o ó. cara compra tudo do bom e Não. do melhor, vocês... Pegaram o cara mais longe do Rio Grande passar. Quem é que tá assando? Ali, ó. O baiano não? Pegaram o cara mais longe do Rio Grande, cara. Ah, Não tem não. intimidade com a churrasqueira. Não sabe o que falar, não, velho. O cara não sabia nem o que era show. carne, foi botar ali, ó. Tô filmando sim. Falando, É show. Deixa eu acabar aqui, deixa eu comer também, que hoje dá pra comemorar. Mesmo sem ir pra pista, já é uma vitória. Tudo que a gente conseguiu fazer no carro hoje, que era tudo exatamente como planejado. Agora, vamos ver como é que vai ser a pista amanhã. Então, acho que eu nem vou dormir hoje. E um detalhe. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é uma quarta-feira, saiu o vídeo da Emília, né? Que ela andou na pista e ela tava fazendo sigilo quanto ela tinha virado, então ninguém sabia. Eu até mandei uma mensagem para ela, perguntei na sexta, no sábado, porque eu sabia que ela já tinha ido para a pista, e ela educadamente disse que eu tô não falando assim porque para não divulgar, né? E na verdade assim, é um negócio dela, né? Ela literalmente a profissão dela é ser youtuber e o que ela tá fazendo, então tem que mais obviamente respeitar e eu sei como é que é difícil controlar às vezes essas questões aí de divulgação. Mas o legal foi, e aí ela deixou no suspense, eu fiquei esperando para ver quando é que ela tinha virado. E aí hoje, no dia de hoje, que eu tô gravando, ela soltou o vídeo. E o recorde dela era 9,41 nos 402 metros, né? A 144, 5 milhas por hora, uma coisa assim. E aí ela virou 9,366 a 145 milhas por hora. Então ela baixou 5 milésimos o recorde dela, 5 centésimos, de 9,41 para 9,36. Então piorou um pouquinho mais a questão do número para baixar, mas ao mesmo tempo ela também não entrou nos 8, que era o objetivo dela, e o objetivo meu, obviamente, né? Só que eu tô muito mais longe que ela dos 8 para chegar, então vamos ver como é que vai ser amanhã, para ver se eu consigo chegar mais. O primeiro objetivo é bater o recorde, o primeiro objetivo é baixar meu tempo, que é 9,61. Se eu baixar meu tempo já é um baita de uma alegria. O segundo objetivo é tentar bater o recorde dela, que já é 9,36, ela baixou mais um pouquinho. E o terceiro objetivo seria, o ápice seria realmente entrar nos 8 segundos, que é o primeiro ser 8 nos 8 segundos, eu acho que vai ser uma marca muito, muito importante para o mundo. Se isso acontecer, caramba, aí a gente, até brincamos, se fizermos isso aí em 2, 3 passadas, a gente carrega o carro e vai comer churrasco amanhã. Mas beleza, deixa eu comer um churrasco aqui. Valeu. Tá boa essa carne ou não? Como é que é? Demorou esse churrasco? Acabou já, mas tá bom. mas olha, Como assim? Too late, mano. Esse a gente guardou pra ti, Isso aqui, se guardar pra mim isso aqui. Não, brincadeira. Black Angus é pra ti. aí olha só, olha só. É. E aí? Não, esse aqui eu nunca vi na minha vida, isso aí. Viu? Esse é pra cortar pão. Mas o pior é fazer, eu inventar de ser churrasqueira cheio de graúcho, né? Ferrou. Cara, aqui todo mundo é multitarefa. Multitarefa, aqui não tem. E a mesa, como é que é? A mesa de cortar carne é a mesa de tirar o motor. E a gente tem o guardanapo comunitário aqui. Que é depois a gente vai limpar o carro ainda. Não, a gente já limpou o carro com eles, não engraxa o carro, né? Antes Sobs tá na alta, né? Esse tipo de carne aqui, ó, isso aqui qualquer um sabe fazer. Não precisa ser gaúcho. Não. Agora, a costela, aí é outro departamento. Aí já é O Yuri outro. quer se defender. Dizem que a gordura da carne que dá o brilho É. no carro, sei lá. Não, mas ficou. Cara, eu gostei dessa roda. Olha a altura do carro, ficou muito top. O offset certinho. Porque eu tava com medo de roda fininha, assim, que fica muito pra dentro, aí fica feio, né? Tu viu que o carro no elevador, ela pega, né? Porque ela pega a curva, a parte de baixo entra, né? Uhum. Ela ficou um offsetzinho assim meio pra fora, então ela parece larga. Ninguém se liga que ela. Ninguém se liga que ela é fininha. Não dá pra nem ver a largura dela. Tá, Ó, show. vai comer churrasco aí, olha aí o churrasco, cara. Olha aí, ó. Até estranho, né? Comer um churrasco, mas vamos lá. Show de bola. Vamos começar o dia hoje. Tão especial. Cheguei cedinho aqui, ó. Vamos dar uma lavada no Corvette pra parecer bonito na foto, na filmagem. Fiz aqui, ó, proteção pra não entrar água no motor. E vamos levar o carro vamos lavar o carro aí. Vamos ver como é que tá a partidinha dele.
tem que inverter esse braço. Aí tem uma manha aqui, ó, sai pra cá. Aí beleza. Muito fácil manobrar com esses pneus fininhos, não pesa nada no chão. Bom dia, vamos lavar o carro ou não? Agora. Diz que tem que aparecer bonito na foto também, não adianta só fazer o tempo. É. Brilhar em todos os sentidos, né? É. Nem toca água aqui assim, porque essas fitas aqui meio que saem com a água, né? É só pra proteger mesmo. Ela É. só de pintura, né? É. Ó, carro de rua é isso aí, ó. Suja mesmo, anda na chuva mesmo. Aí, ó. Um prato na máquina. Vamos, pronto, quase carregando. Movimentando os carros, tudo aí. Puxar o trailer pra fora, botar ele aqui. Quem é que tá dirigindo? Hã? Eu ia dizer. Pô, dá uma agonia, o cara não sabe manusear a embreagem aí. Mas aí tá estranho, porque é frio, daí ela fica mastigando, a ré quase apagar. É. Carregado, ó. Só que nós não tínhamos se ligado que o pneu mais fininho cai numa valeta ali. Sorte que o Rodrigo viu a valeta, senão ia... Vai ter que comprar uma trailer maior ou um carro menor, cara. Ah, tá apertado, hein? Tem certeza que esse gancho de metal segurando na roda não vai estragar ela, Marcelo? O problema é onde pôr aqui. E agora baixou a dianteira, ficou pior. Sim, ela ficou mais baixa, né? Caramba. Tá apertadinho. Bom, tamo pronto. Tudo no cronograma, no horário. Estamos saindo pra Valdosta. Vamos ver o que vai dar. Aí, pegamos a estrada. Nosso motorista aí, Luiz. Motorista oficial. Temos aí os dois representantes aí do Sul. A gente mandou o Catarina pro outro carro. Não. Sacanagem. Brincadeira, Yuri, não fica magoado mesmo. Não, veio 4 aqui, 4 no outro carro, né? Sim, 4 O Gil tava... Cara, a equipe tá crescendo, cara. já estamos entre 8 indo pra um dia na pista, privado, tá? Estamos com moral, hein? Pela terceira vez indo pra pista, de ser 8. Em 2 meses, eu acho, né? Tem um participante pra cada segunda, então. Estamos bem empolgados. Eu acho que a gente falou, nunca a gente esteve tão preparado e tão confiante assim do que tem que fazer no carro e como é que tá, o que a gente precisava aprender do carro, o que precisava melhorar. A gente espera não perder 2, 3 horas lá com a pressurização, mas espera também não... Pneu. Um pneu aquele dia, né? A gente fez tudo o tema de casa ali. E também não vai ficar à mercê digamos assim, de alguns controles que a gente não tinha, né? Que nem da injeção original. Agora a Feutec já tá fazendo... Eu diria que a Feutec já tá fazendo Quase tudo, hein? 80% do motor. Agora é só ainda tem a injeção direta.
que nem é a mais representativa, porque a injeção indireta pela Feutec já representa bem mais combustível, bem mais controle do que a original. Então o carro está bem já no controle agora. Agora eu já estou mais confortável no teclado. Agora esperamos que o trabalho seja mais no... A quantidade de informação que já foi adquirida, né? É enorme. E até tá todo mundo tentando, tem várias pessoas tentando bater o recorde, mas quem tá na frente é a Emília, né? E aí, que nem eu falei ontem, dia dessa gravação, no dia anterior, saiu o vídeo da Emília que ela virou os 9,36 e um 9,39 duas vezes. Então ela deu pra ver o quanto ela andou e deu pra ver bem no vídeo, assim, as trocas de marcha, como ela tá suave. Várias pessoas me perguntam por que eu não troco na mão, e até relacionando porque a Emília, a troca de marcha dela tá mais suave, se não era porque troca na mão, mas na verdade não, ela tem que trocar na mão porque ela ela botou um fio literalmente no pedal shift, que esse fio faz digamos, o corte ou atrás de ponto para trocar de marcha, como se fosse um gear controller. E a gente, na verdade, conseguiu via CAN pegar essa mensagem, que é bem mais preciso até, e aí não precisa trocar no automático, então não é relacionado a isso. Mas para essa etapa, para esse teste agora, a gente vai ter como controlar a troca de marcha de uma maneira mais suave. Então acho que isso, de tudo que a gente está esperando, acho que isso vai ser a maior diferença de resultado, de fazer as trocas de marcha suave. Então a gente vai trabalhar bastante nisso. E claro, sem falar agora a potência, na outra vez a gente estava, como o ponto ainda não estava sendo controlado pela Feutec, às vezes ele tinha 5 graus de ponto, às vezes tinha 15 graus de ponto, isso aí são 200 cavalos no motor desse. E aí tu perde a repetibilidade, perde até o acerto, né? Bota lá meio quilo a mais de pressão de turbina e quando vê o carro tá com menos potência, né? Então essas duas coisas são as principais diferenças para isso aí. Claro, tem a roda dianteira fininha, tem a roubadinha da corrente na suspensão, tem outros detalhezinhos aí, e se não perder tempo com bobagem, acho que só isso já ajuda, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Agora a gente tá batendo um papo aqui, escutando um porca véia no som, só que eu tive que desligar o som pra não dar Pra provar que é verdade. Mano, bota aí que senão o YouTube vai identificar a música e daqui a pouco vão cortar esse pedaço. Mas show de bola, vamos continuar a viagem, tá bom o papo aqui. Os caras nem acreditaram que teve churrasco, ontem teve um até que chorou, vou botar uma foto aqui. Sim, eu não entendi, tu me mandou aquela foto de um louco chorando. Emocionado. O Gil se emocionou fortemente, olha a cara dele assim, quando ele viu que ele tava participando do primeiro churrasco de verdade mesmo ali. E ele que fez o primeiro, ele que botou o salsichão Black Angus. Olha que eu comprei umas bandejinhas extras de salsichão, porque o primeiro foi pro cara prender um fogo ali, né? Ele achou que ele tava trabalhando em Black Angus. Tava usinando a linguiça. Forjando. Então a gente tá falando mal deles porque eles estão no outro carro, né? Então... Sacanagem, hein? Vamos lá, vou pegar um engarrafamentinho aqui, mas vamos passar por isso. Temos tempo ainda, 10h20, a pista abre às 2h45. Na outra vez a gente chegou 2 horas antes, instalamos o nitro, arrumamos o pneu, fizemos tudo. Agora a gente vai chegar lá, teoricamente agora é off the trailer, teoricamente, que é aquela baixa do trailer e anda. Vamos ver como é que vai ser. Vai dar tempo de fazer um churrasco, de repente, meio-dia. Não, vai lá, baixa o recorde na primeira passada, a gente faz um churrasco, conversa um pouco, perfeito. Bota um pouco de pressão pra começar a fazer os ajustes finos daí. É um plano perfeito. E sorte, né? É o que Deus tem que nos acompanhar. Então tá, vamos pra pista, estamos chegando daqui a pouco. Pra vocês vai ser rapidinho, pra nós vai demorar algumas horas ainda. Valeu. Estamos chegando na pista. Bonitinha, vazia. Bem, totalmente privativa. Enquanto isso a gente tava vendo aqui os logs e deixando pronto o primeiro mapa. Na verdade, na prática, é descarregar o carro, botar o toldo ali pra gente não ficar muito no sol, que tá quente hoje aqui. E na primeira passada andar com uns 6 kg de pressão, mais ou menos, né? Ô, louco. Tá pronto o mapinha, tá tudo pronto. A gente vai estacionar dentro na própria alinhamento ali, que é mais fácil, não tem ninguém mesmo, então não faz diferença. Ó, já chama o ponto do burnout aqui, hein? Burnout comemorativo vai ser aqui. Aí a pista. Ó, gostei do lugar. Mas tá quente, hein? Caramba. Mas tá quente, hein? Tá mais pra lá, eu vou deixar ele retinho pra ficar bonitinho. Tá. Eu vou dar uma atravessadinha mais aqui, daí a gente abre ele na lateral, fica lateral pra pista aqui do lado. Dá até pra fazer uns takes lá de trás pra cá. Se bem que, cara, assim não tá ruim, porque o cara sai daqui.
Eu não sei, não te incomoda na diagonal assim? Então tá. Ó, tratamento, trator. Então a postos. Olha, eles passam uma cola ali e passa o trator arrastando o pneu, mas a pista aqui sempre já é muito bem, já é muito tratada. Ah, o Luiz endireitou. Não consegue ver nada torto. Ué, os caras não vieram? Perdemos amigo? Estranho, achei que eles iam estar aí antes. Aqui o Corvetão. Imagina um lugar quente. Cara, tá quantos graus aqui? 33 graus agora. Um sol aqui, a gente teve que montar o toldo aqui porque não ia dar pra ficar no sol. E agora, olha só o que eu montei aqui, ó. Vocês estão vendo esse pau de selfie aqui? Isso aqui é pra colocar aquela câmera, uma câmera, aquela Insta360, que pega 360 graus e dá uma visão assim aqui de trás do carro, ó. A ideia é que dê uma visão tipo assim, ó. Só que ainda mais em 360, vai pegar os turbos, vai pegar tudo. Não sei se não vai cair, porque o suporte aqui é meio... É só com ventosa, esse negócio 3 ventosa. Vamos ver como é que vai ser. Vou deixar tudo preparadinho aqui, daqui a pouco a gente vai pra primeira passada aí. Vamos lá pra primeira puxada. Thank you. Aconteceu alguma coisa estranha. Quando foi enfiar a terceira não passou. Dá uma olhada agora. Mas eu acho que tirou as rodas do chão até. Como é que foi 60 pés? 146, foi a primeira vez que patinou sendo parado. O pneu devolveu muito. Tentou afofar o pneu, não conseguiu, devolveu muito. Tava sujo talvez também, né? Não? Não. Porra. Não, pneu. Pneu pode, mas eu vou dar uma baixadinha pra ele ficar um pouquinho mais fofo. Tá muito quente a pista também, né? E essa vez o T-Step encheu bem, né? Sim, eu fiquei olhando pra ele até. Caralho, Encheu. É. com vontade. Saiu lindo o carro. Ele passou segunda bem, aparentemente, não foi um corte. Né? Foi a terceira que... A terceira ele perdeu a borboleta. Ele fechou a borboleta, eu acho. Acha que ele fechou? Eu acho que sim. Não, melhorou pelo menos, não deu aquela estacionada violenta. Passou agora a primeira, deu uma engasopada ali na hora de passar a terceira ou a quarta. E eu acho que quando foi passar a quinta, não patinou e eu tirei o pé. Como é que foi? Bem melhor. Mas é nítido que ele acoca antes das trocas e troca. Aí daí ele não trocou de alta, é isso? Não.
Não, eu acho que ele patinou a embreagem, assim, entrou patinando a Porque embreagem. parecia que ele trocou e morreu, assim, não parecia que ele fez... parecia que ele... Dentro tirou o pé. Ouvindo. Eu tive a impressão de que ele patinou a embreagem. Quando trocou, patinou. A primeira pra segunda não... Não entrou, deu na cara. Quando entrou a quarta... Puta, né? Deu modo de emergência. Vai dar trabalho esse negócio. E aí? Entrou a emergência. Entrou a emergência quando eu paro lá, porque eu tenho que desligar o carro. Notou, fiquei só de olho pra ver se não tinha fumaça. E deu tropicada ainda. Cara, ela melhorou, só que de novo, ela morre e volta. Não, é que dá 2 cortes. Tá? Dá 2 cortes. Sim, fez a mesma coisa. Ela não passa, tenta Ela já passar. virou 43 ali, mesmo com essas cagadas. Passou 6.4 desligado já. Sim, e o 60 pés melhorou mesmo com as cagadas. Tipo, virar um 3 é mamãe. Virar um 3 é só ela não fazer essa cagada. E a impressão que deu de fora é que patinou lá em cima. Deu um... Eu deixei assim, por isso que entrou em modo de emergência. Quando patina, ele entra em modo de emergência. Acho que foi, hein? Cara, não sei quanto virou, mas foi direitinho. E não entrou em modo de emergência, ó. Quanto será que virou? Filho da puta, eu troquei as marchas tudo no manual. E eu acho que funcionou. Eu tava tentando sempre trocar no automático, mas a teoria tava errada.
Será? Vamos ligar o ar. Quanto virou? 9,8. 9,8? Trocou pelo menos? 149, quase 150. É, eu passei todas na mão. Viu, né? Deu pra ver por causa do quarto. Sentiu o Gzinho aquele? Senti. Não sei, vamos ver esse log. Bom, agora a gente estava analisando. Essa foi a primeira passada que ele passou as marchas assim, direitinho, digamos assim. E agora a gente está conseguindo botar mais potência em cada marcha. Essa troca manual a gente ficou bem encucado agora se ela tem a ver, o câmbio de repente ele segura mais pressão de embreagem por causa disso ou não. Então o que a gente está fazendo agora, estamos deixando dar uma resfriada aqui. Dar uma esfriada aqui, um ventilador do banheiro que a gente pegou aqui, que a gente não trouxe ventilador. E vamos fazer outra passada agora, botando um pouco mais de potência na primeira. A gente também fez outra coisa, estabilizou um pouco mais a pressão de turbo, para ver se fica mais suave, digamos assim. E vamos lá, vamos tentar trocar mais cedo a primeira para a segunda até. Patinou bastante as marchas também, né? De fora dá pra escutar, nossa. Ó. Ele tá só de segunda agora, ele deu algum pau de primeira. Ele se perde a primeira. As marchas, ó, se eu tentar passar 3, ó, ele não passa. Isso já aconteceu contigo uma vez? Já. E é só reset? É. Tá só em segunda agora, né? Mas ele tá bem quente lá dentro do caminho, não deixa de fazer, né? Não é temperatura. É aqueles reset mais loucos. Acho que vai dar. Não estragou nada, acho só. Olha, ele não passa a marcha. Outra vez eu saí andando assim. E ele te mostra algum código na... Tava ali idle creep de Sim, mas... Mas digo na uma coisa da caixa. Ele tá entrando em segunda, ó. Tá vendo? Sim, tá trancado em segunda, parece. Ele acha que é a embreagem. As embreagens das ímpares. Não. Talvez estragou a embreagem mesmo.
Tá foda, hein? Tá foda, hein? Vocês estão vendo aí várias passadas aqui, aborta e não troca a marcha, ou patina, ou entra modo de emergência. Não sei se vai dar. Tá foda, hein? Emergência de novo? Sim. Me parece que cada passada tá dando, ele tá piorando, assim, vamos dizer. O que aconteceu foi o seguinte, ó. Passei errado a primeira, passei certo. Aí entrou segunda. A segunda entrou fraca, assim. Faltou potência. Não carregou demais, me deu a impressão que carregou muito na saída. Deu uns backfirezinhos. Deu. Não foi limpo que nem outra vez. Até o som do carro mudou, né? É, não, deu uns backfire, deu 10 PSI e começou a dar uns backfire. Acho que o principal problema foi eu trocando a marcha mesmo. 2-3 muito baixo. 2-3 muito baixo, é. Primeira pra segunda foi ali no. Ele passou no 6 e pouco. 1-2 foi legal, 2-3 foi muito embaixo, é isso? É. Aí a 3 entrou meio. Deu uma patinada, foi. E faltou força. Daí foi embora, daí trocou muito cedo também, a 3-4. É. Agora é hot lap. Ó. Oh, yeah! Levantou mais à frente agora. Vou fazer um relearn da transmissão, ela tá estranha. A embreagem tá estranha. Isso desde hoje de manhã, aquela hora, ela já tava aquele. Ela tá bem esquisita. Ele vai agora recalibrar os garfos. Tá ligado isso ainda? Eu parei de filmar. Tá. Ó, ele tá enfiando as marchas, tudo. O ventilador tá ali, né? Tá. Tá. Tô fazendo o relearn da transmissão. Tá muito estranho assim, ela. A embreagem. Não tá passando direito. É, de repente tem alguma coisa. Que agora eu não passei tão errado as marchas. Agora eu consegui. Acho que a última ali eu consegui me concentrar nesse contagiro aqui, ó. Tu que tá segurando ou ele que tá segurando? Ele. É o procedimento. Olha, ele tá prendendo a pressão da embreagem 2, a preload da embreagem 2. Isso aqui ele se recalibra tudo assim.
Não tá dando. Começou a cair uns pingos de água agora. E não sei se não vai chover. Tô chateado aqui porque tô várias tentativas aqui e não tô conseguindo fazer as marchas passar certo, não tô conseguindo sincronizar a parte do corte. Acho que tem alguma coisa talvez errada na transmissão. Tem alguma coisa errada na embreagem, digamos assim. Daqui a pouco a embreagem realmente não está aguentando mais nada. Eu acho que não. Acho que já acabou aqui o nosso tentativa de hoje. Ainda mais essa chuva agora pingando aí. Provavelmente não tem muito o que fazer. Vou entrar aqui no trailer. Estamos guardando as coisas aqui, vamos dar uma pensada na vida aí. Antes de desistir, deu uma chuva, aliviou. Vamos tentar mais uma, vamos fazer agora uns cortes mais duros ali, porque tá enchendo pressão de turbina na troca de marcha. E talvez seja isso que não tá aguentando, vamos ver. Tá foda. Não é o nosso dia hoje. Bom, acho que não é nosso dia hoje. Vamos carregar, vamos pensar, vamos estudar. E vamos voltar mais forte, mas vai precisar descobrir o que está acontecendo. Provavelmente tem alguma coisa mecânica aqui. Provavelmente tem alguma coisa na embreagem que deve ter desgastado. Realmente agora não está conseguindo repetir nenhuma largada. Acho que eu dei umas 14, 15 largadas e agora simplesmente não consegue mais passar a terceira. Então não é uma coisa que a gente consegue controlar aqui. Vamos então repensar. Mas vamos ver o lado positivo. Tem churrasco. Estamos aqui, ó, toda a comitiva aqui dando opinião, pensando o que a gente está fazendo. Luiz. E o que a gente viu foi o seguinte, a andada aquela que virou 9,8, a embreagem não patinou, ó, deu pra ver certinho aqui que é um canal de input shaft, que é o eixo do primário do câmbio e o câmbio. E as outras depois todas, ó, cadê? Vamos ver aqui pro final. As últimas aqui, ó. Ah não, esse é o 9,8. Ó, aqui, pum, patinou. O motor sobe e o input shaft não sobe. Enfia a segunda patina, a segunda patina embreagem, E aí não tem, aí na verdade não tem. E a potência que tá, até não, essa última agora, por exemplo, aquela do 9,8 tava com 14 PSI aqui, ó. Chegava em 16 PSI e 16 de ponto, ó. 16 de ponto. E essa aqui agora, pra ter uma ideia, ela dá 11 PSI com 5 graus de ponto. Não, 14 de ponto. Mas mesmo assim, bem menos potência. Não é exatamente o final que a gente queria aqui para acabar o dia, mas realmente a embreagem, aparentemente, acabou a embreagem. Provavelmente deve ter danificado, até porque tá com menos potência que estava andando antes, ela tá patinando de segunda. E a embreagem das pares, provavelmente. E também, na verdade, assim, dessas 15 passadas que a gente deu, provavelmente hoje aí também, umas
14 para tirar a embreagem, né? Nenhuma foi. Feia, né? Tipo assim, vinha a 150 milha por hora e dá uma disparada de embreagem, torrar, e, sem falar o calor. E agora com essa terceira ida pra pista, esse carro já tem umas 40 passadas de pista, talvez. E provavelmente a gente vai ter que tirar a embreagem. Yuri, Infelizmente. Marcelo, bom que vocês têm a passagem, né? Não precisa quase. Não, brincadeira. Vamos ter que dar um tempo agora. Bom, mas agora vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e comer um churrasco, já que o carro não ajudou O que tudo. mais me preocupa é o seguinte, quando não tinha churrasco, o carro funcionava. Cortou Tomara que não o seja algo relacionado a isso, né? Ah, não, brincadeira. Pareceu a carne e fugiu a embreagem. Não. Vamos comer um churrasco, nem sempre dá tudo certo, né? Não. A gente às vezes tem que... A sorte às vezes escapa um pouquinho. Mas eu digo assim, aí às vezes o cara aprende, né? Pode ter certeza que o exercício mental que a gente tá fazendo agora aqui e vai fazer, né? E vai continuar fazendo, estudar. Nós vamos ter que provavelmente tirar esse câmbio aí, desmanchar e analisar. Na verdade eu queria desmanchar todo ele pra nós estudar ele por dentro, entender as entranhas dele, Talvez ver o que ele... às vezes é isso que tu vai ter que fazer, alguma coisa assim. Eu também acho que vai ser por aí. Mas agora, provavelmente do jeito que tá, nem adianta vir pra pista, né? Tipo, agora a gente agora é perda de tempo. podia até andar de Vai judiar novo. o resto. Vai fazer a mesma coisa. O bom é o seguinte, Vai repetir. o motor tá incrível, né? O motor não tem o que falar. Geralmente a gente se preocupa com potência, a única coisa que a gente não tem a nossa preocupação com Cara, potência é e tirar ela, Sobrou, né? sobrou. Tirar, como é que a gente Tá faz pra tirar sobrando. mais? E agora controlando ponto, ficou do caralho. Pra falar a palavra certa assim, ó. Sai com a pressão, o two-step tá bonito, vocês viram o two-step. Eu quero ver aquela câmera 360 ali, como é que vai ser. Ficar legal. Não sei que vocês já viram aí a Não, em câmera todas as séries, 360. mesmo amarrando, a suspensão, o carro sai no ar E vai rolar pelo menos aquela passadinha de 9,8 lá, 150 milha, né? Pô, legal, né? Ó, bateu o recorde de velocidade. Não, Teu. tem um... Teu? Sim. É, o teu. Ah, é verdade? 4,9, né? Podemos falar, ó, esse é o vídeo do recorde de velocidade. não Sem dá, nitro! Não foi Sem isso nitro, né? É. A gente até desligou, né? não dá pra fingir tanto assim. A gente tá obviamente decepcionado um pouco porque a gente queria que virasse. Mas, cara, vamos pra bola pra frente, vamos seguir. pensar positivo, Porque a né? gente, essa vez, a gente trabalhou bem mais do que na outra, no carro em si. A gente não deixou ponta solta, na verdade, e o carro não suportou o que... Encerramos o dia aqui de hoje. Esse dia na pista, ó, dá uma pôr do sol, um fim do dia maravilhoso, vamos apreciar tudo aí, mas como eu disse, não conseguimos o resultado que queriam, aprendemos bastante, fizemos churrasco, se divertimos também, batemos cabeça, acelerei um monte de vezes, ó, tô suado aqui, tá, o dia foi quente mesmo. Agradecer também as dificuldades, eu digo, porque delas que a gente aprende, e eu queria deixar uma mensagem positiva até para todo mundo que está assistindo, porque eu acho que às vezes a gente olha as vitórias, nossas vitórias, as vitórias dos outros e pensa que não tem dificuldade por trás, ou que não tem dias ruins, digamos assim, ou dias que desafiadores. Pode ter certeza que a gente pensa, agora está pensando como é que vai fazer, se vai dar certo, se vai conseguir resolver esse problema do câmbio, se não vai conseguir, se vai achar, se é embreagem mesmo, o que está acontecendo, sabe? Então, realmente, a partir de agora é um momento de repensar e de ver, tem que ao mesmo tempo levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. E vamos bola para frente. Então, deixar uma mensagem, um agradecimento para quem acompanhou e vibrou e também chorou e decepcionou e em todas essas histórias. Mas hoje acabamos mais um episódio, terceira vez do C8 na pista. Batemos um recorde de velocidade, o motor está em dia, vai subir no reboque, temos um monte de coisa nova funcionando, mas realmente um item, a embreagem, nos deixou na mão. E com isso não deu para realmente ter o recorde ou alguma coisa assim. Então vamos continuar trabalhando. Muito obrigado à audiência, um abraço aí, até mais.